Shalom, shalom. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua casa e te fortaleça para que você coloque em prática pelo menos parte fundamental do ensinamento desse curso. O assunto que eu vou falar agora é um assunto que é no mínimo desconcertante, é no mínimo constrangedor para nós cristãos. Eu quero falar sobre os maus hábitos alimentares da igreja cristã, principalmente no Brasil. Eu sei que eu até já falei sobre isso, nós viemos de uma raiz grega, uma raiz romana, e para o grego, para o romano, a comilança, a glutonaria é algo normal. E nós trazemos, infelizmente, no nosso inconsciente coletivo cristão, no nosso DNA, essa herança de comilança. No Antigo Testamento também existe uma herança ruim que foi passada para nós, porque em muitos versículos bíblicos, a gordura, uma pessoa gorda, na cultura judaica, em alguns momentos, era visto como uma pessoa próspera. Em alguns versículos bíblicos, inclusive, a gordura ela vai sendo mostrada como um exemplo de prosperidade. Então, os que confiam no Senhor engordarão. Tem até um texto que fala isso. Mas muito antes disso, talvez até já prevendo todo esse caos, lá em Levíticos, Deus fez questão de deixar bem claro orientações sobre o cuidado com a alimentação. E nós teremos um vídeo sobre isso, mas o que eu quero falar é o seguinte: antes da glutonaria tomar conta da mente e do comportamento da igreja, Deus havia alertado. E não é da vontade de Deus que a igreja tenha maus hábitos alimentares, não apenas na questão alimentar, mas também na questão da educação do comportamento. Então eu quero falar aqui sobre isso, mas tentando falar com cuidado, porque essa carapuça cabe a todos nós. Dificilmente você achar um cristão que possa dizer que não peca de alguma maneira nessa área, a começar em mim, tá bom? Então é o seguinte, gente, a igreja cristã evangélica, ela se tornou glutona, ela se tornou carnal e, além de tudo, com um péssimo testemunho alimentar. Quando nós entramos em um restaurante, é fácil identificar o evangélico dentro de um restaurante. O evangélico ele é reconhecido porque ele tem a mesa com mais Coca-Cola, até porque nós não bebemos cerveja, então é a mesa com mais Coca-Cola e com mais bagunça no prato. É comum no evangélico bagunçar um prato, por exemplo, no self-service. O self-service você sabe que é um restaurante que foi criado para que um cliente possa chegar, comer rápido, se servindo e ter opções. Então o que tem ali, na verdade, são variedades para que o cliente escolha. Ele vai escolher: hoje eu quero comer peixe. Não, hoje eu quero comer mais frango. Não, hoje eu quero comer mais saladas. Hoje eu quero comer mais carne, eu estou com vontade de comer proteína. Hoje eu quero comer uma massa. Hoje eu quero comer um caldo. Então essas variedades estão ali para que a pessoa sabiamente escolha o que ela vai comer. E o que faz a bagunça acontecer é a glutonaria. Por quê? A glutonaria faz a pessoa pensar o seguinte: eu preciso comer de tudo isso aqui um pouco. E aí, muitas vezes o cristão, isso é muito comum de cristão, tá bom, gente? Eu preciso deixar isso bem claro, porque se você vê uma pessoa do mundo, muitas vezes uma pessoa do mundo tem uma mentalidade de educação alimentar e o prato é um prato limpo, é um prato focado, é um prato com a comida que a pessoa escolheu comer. Se a pessoa vai comer um pouquinho mais, ela volta lá, ela coloca. Agora o cristão não, o cristão ele entra na fila do buffet, do self-service. O primeiro erro do cristão é o seguinte, isso é da maioria, é de nem olhar, não fazer um mapeamento. Engraçado que a gente fala tanto de mapeamento na igreja, né? Mapeamento espiritual, mapeamento de guerra, mas o mapeamento de comida, o que é o mapeamento de comida? É a coisa mais simples do mundo.
é entrar no restaurante, olhar o que tem e decidir o que vai comer. Eu mesmo passei por uma experiência dessa ontem, porque eu fui um self-service muito farto, tinha de tudo um pouco e tudo muito bom. Só que eu vi um bacalhauzinho desfiado, junto com brócolis, misturadinho ali. Eu falei, poxa, que delícia, com vontade de comer bacalhau. Mas olha só, no momento que eu decidi comer bacalhau, eu automaticamente escolhi a comer frutos do mar. Então, automaticamente, aquela picanha bonita que estava na churrasqueira, o coração de frango, o bacon, aquilo fica para outro dia, não é verdade? Então, coloquei um pouquinho do bacalhau, coloquei um pedacinho de peixe, uma folha de alface, um palmito. Aquele foi meu almoço, foi muito satisfatório. Por quê? Por causa do mindset. Eu falei com a minha mente, hoje é dia de peixe. E eu falei para a minha vontade, a carne fica para outro dia. Porque a pessoa entra no restaurante, ela vai passando de canto em canto, vai botando, ela nem planeja, ela nem calcula. E quando chega no final na balança, né, que já estrategicamente a balança é tudo colocado de uma forma estratégica nos restaurantes, o prato é um prato raso e largo, grande, para que você consiga botar o máximo de comida que puder. E quando você chega na balança, tem a famosa montanha, né? Aí começam as piadas. O crente é barriga de púlpito, é cemitério de frango, sobe um monte para orar. As piadas de crente. Aí crente não bebe, mas come. As nossas conversas envolvem muito comida. Os nossos hábitos, as nossas práticas envolvem muito comida. Então nós precisamos evoluir nessa área, na maneira de montar um prato, na maneira de decidir o que vai comer, na maneira de planejar o que vai comer, até mesmo de acabar de comer, de levantar, da mesa estar limpa, do prato estar limpo. Tudo isso tem que ser estudado. Como é que deixa um prato, como é que volta a cadeira para o lugar depois que levanta da mesa, porque está tudo conectado à glutonaria, ao desespero, à falta de educação alimentar. Bom, outra coisa muito comum, que é um erro grave do crente, é a questão da desordem, como eu vou dizer essa palavra, da falta de ordem em relação ao que comer e em que horário. Eu vou falar sobre isso em outro vídeo, mas não é aconselhável, na verdade é extremamente errado comer carboidrato depois das 19h30. O que é carboidrato? São massas, alimentos que envolvem farinha de trigo. Esse tipo de alimento, depois das 19h30, ele não é digerido com facilidade pelo organismo. E por isso as pessoas ficam barrigudas, por isso que as mulheres ficam gordas, cheias de celulite. Por quê? Porque o corpo não digere. O ideal é comer depois das 19h30 o quê? Uma comida mais leve, um alface, um grelhadinho de frango, uma saladinha. E outra coisa que não deveria ser consumido em momento algum, mas principalmente à noite, refrigerante. O refrigerante à noite ainda consegue ser muito pior do que o refrigerante durante o dia. Agora, durante o dia também é um veneno, né? Agora, me diz uma coisa, qual é a instituição do planeta que mais oferece carboidrato e refrigerante depois das 21h30, no horário mais perigoso do mundo para comer essas coisas? É a igreja, é a cantina da igreja. Depois de culto nós comemos coxinha, pizza brotinho, risole, macarrão, todo tipo de massa, salpicão. A comida do cristão é essa. Acabar o culto e ir na pizzaria, acabar o culto e comer hambúrguer, porque o hambúrguer tem muito pão, batata frita. Isso aí é uma destruição. E o pior, acompanhado de refrigerante. Então nós não temos um entendimento e a nossa cultura cristã está contaminada por padrões. Eu acredito sinceramente que esses padrões foram trazidos pelo inferno, pelo diabo, para destruir o nosso físico. E como eu falei nos vídeos anteriores, se você prestou atenção, não é só o físico, é o espiritual e o emocional que fica extremamente comprometido. Tá bom?
Então, o crente é reconhecido por isso, é reconhecido pela aparência de glutão, pelo comportamento de glutão, pelo prato de comida, e a igreja acabou idolatrando a comida. A comida acabou se tornando um dos valores principais na vida do crente. Eu já falei isso para vocês, que o paladar não foi criado para o prazer. O paladar, ele foi criado para você descobrir o que está bom e o que está ruim. Depois se tornou uma ferramenta de prazer, de degustação. As pessoas degustam, as pessoas comem, elas querem sentir o prazer. Não é pecado. Vamos usar o paladar que Deus nos deu. Mas o paladar não foi criado para isso. Um cachorro, um animal qualquer, ele não usa o paladar para isso. E nós fomos criados no mesmo princípio. Não estou nos comparando com animais, mas só para você entender. Para que serve o paladar? Você está comendo uma fruta e a fruta está estragada, quem é que vai te revelar que a fruta está estragada, que está podre, que está passada? É o paladar. Então o paladar te direciona, ele serve para te direcionar. Se está quente, se está frio, se está salgado, se não está, se está estragado, se não está. Acabou virando uma ferramenta de excessivo prazer. Presta atenção então, porque eu vou te dar algumas bases bíblicas para que você entenda a profundidade do que eu estou falando, tá bom? Provérbios, capítulo 23, versículo 2, diz assim: encoste a faca na sua própria garganta, se você estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferecem, porque podem ser enganosas. Então, duas coisas importantes que ele diz aqui. A primeira, cara, se tiver com muito apetite, coloca a faca na garganta. Olha que frase de impacto. Coloca a faca na garganta. Nós fazemos ao contrário. Se tiver com muito apetite, cai dentro. Que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. A gente brinca assim, não é isso? Coloca a faca na garganta se tiver com muito apetite. E não deseje as iguarias que lhe oferecem, porque podem ser enganosas. Aqui está falando sobre você não se mover pelo alimento vontade, porque o alimento vontade ele pode te levar para uma situação ruim. Priorize a obediência, porque iguarias é alimento vontade. Gálatas capítulo 5, versículo 21, ele está falando de salvação eterna e comida. Porque ele diz: glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro que já outrora preveni que não herdarão o reino do céu aqueles que praticam tais coisas. Então, glutonaria pode impedir que uma pessoa entre no céu. Existe um filtro na eternidade. E esse filtro, para decidir quem entra no céu e quem não entra, um dos padrões desse filtro, de acordo com Gálatas capítulo 5, 21, é glutonaria, gente. Isso é muito sério. Pelo amor de Deus, como isso é sério. O cristão precisa, então, se aplicar a algumas transformações que começam com arrependimento. Número 1, eu vou falar cinco atitudes que o cristão precisa fazer para mudar isso imediatamente. Eu quero que você, se possível, se Deus gerar isso no teu coração, comece agora um plano de ação envolvendo essas 5 coisas. A primeira, agora, arrependimento e vergonha. Se olha no espelho. Se você for magrinho, porque tem gente que come e não engorda. Glória a Deus, pelo menos, né? Mas é o seguinte, se você for magrinho, você vai se olhar no espelho: eu sou magrinho, tudo bem. Mas se olha no espelho da alma, olha para o seu comportamento, para as coisas que você fala, para como é que você come, o que você come, e se arrependa. Primeira coisa, então, arrependimento e vergonha. Sinta-se constrangido pelo que falam de você. Fulano come, rapaz, tem que ver aquilo ali. Cuidado. A maneira que você come, a maneira que você segura um sanduíche, a maneira que você fala sobre comida, se arrependa. Isso é muito importante, porque a base da transformação é o arrependimento. Segundo, libertação. Gente, glutonaria também é libertação.
Tem gente que, ó, você sabe disso, tem gente que é liberta do cigarro, liberta da pornografia, liberta da prostituição, liberta de tudo, mas não é liberta da glutonaria, continua glutão. Então, se for necessário, pede até para alguém orar por você, mas tem que ser alguém que foi liberto, botar a mão na tua cabeça, repreender isso aí, te ajudar, passe por um processo de libertação, jejue, ore, peça, Senhor, me limpa disso, tira essa iniquidade de dentro do meu corpo. Libertação, isso é sério, não é brincadeira, não é piada não, é sério. Glutonaria também necessita, carece de libertação. Número 3, mudança de mentalidade. Por quê? Porque se você não muda a mentalidade, você não sabe que está errado. Então, continue estudando, você já está de parabéns porque está fazendo esse curso aqui. Agora, se entrar por um ouvido e sair pelo outro, que eu estou falando, não adianta de nada. Continue estudando, muda a sua forma de pensar. A Bíblia diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, deixe a sua mente mudar. Passe por um processo de transformação em relação à comida. Pense diferente. A maioria dos cristãos pensam de um jeito, mas você precisa pensar diferente. Dizer, não, meu irmão, não, isso não faz bem, não. Não quero beber refrigerante, não. Tem um suquinho aí. Agora, não é suco de caixinha, não. Suco de caixinha não presta. Ou então você pega um suco disso ou daquilo, enche de açúcar. Não presta também. Até para beber suco tem que saber. Na hora de fazer um prato de comida, lembra do que você leu, lembra do que você estudou. Por quê? Para mudar a sua mente. Número 4, reeducação alimentar. Aí você precisa passar por um processo de reeducação. O que é reeducação? Educa a si mesmo novamente. Fala para você, não, isso está demais. Sabe quando a gente educa um filho? Ó, isso pode, isso não pode. Reeducação é quando você diz para você mesmo o que é, o que não pode. Escreve, cria um novo modelo de alimentação e pratica. Na hora de você ir no mercado, não adianta você comprar 200 pacotes de traquinas e botar na geladeira. Sorvete, pela fé, estou botando aqui, mas não é para comer, não. Nem compra o refrigerante. Você sabe, na minha casa não entra, eu não compro refrigerante. Uma vez ou outra, raramente a gente compra, a gente bebe se sentindo o maior pecador do mundo. Sabe quando eu bebo refrigerante mais? Muitas vezes quando eu viajo. E as pessoas colocam na mesa e muitas vezes por irresponsabilidade de minha parte, mas quer saber, eu vou beber um pouquinho, eu acabo bebendo. Mas já é um grande avanço, eu não compro, raramente entra na minha casa. No meu dia a dia, refrigerante não é comum. Nós aprendemos a comer sem acompanhamento de bebida ou, quando precisa de um acompanhamento, dependendo da comida, é um suco de limão suíço, é um suquinho de abacaxi, só para poder acompanhar mesmo. Então, é reeducação alimentar. E para finalizar, número 5, procure ajuda de profissionais. Eu quero falar sobre 3 profissionais aqui que é muito importante você procurar ajuda. O primeiro é o nutricionista, porque o nutricionista ele vai te ajudar a definir a sua dieta. O que é dieta? Dieta não é emagrecer, gente. Tem muita gente assim, para que eu vou fazer a dieta se eu não sou gordo? Não, não é isso. Isso aí é regime. Dieta é saber o que convém para o seu organismo comer. Que tipo de alimento é bom para você, a quantidade ideal para comer. A gente não adivinha. A nossa mentalidade está toda bagunçada em relação a isso. Então o seu cérebro às vezes pensa assim, para eu me sentir bem eu preciso de 3 bifes, 2 conchas de feijão. Aí o nutricionista fala, não, ele faz um monte de teste e ele entende, de acordo com o teste, para você um bife está bom, meia concha de feijão, né? E aí você precisa acreditar, porque o nutricionista estudou para poder te falar isso. E você vai saber a quantidade certa para o seu café da manhã, para o seu almoço, para o seu jantar, para o lanchinho, entre cada um de 3 em 3 horas você comer alguma coisinha. O que é ideal comer de manhã, de tarde, de noite? Nutricionista. Segundo profissional, é o profissional do físico, do corpo. O ideal é que você procure uma academia. Às vezes você procura uma academia, lá dentro da academia tem um personal trainer que você conversa com ele diz, não, fica tranquilo, eu vou te ajudar. Para você que está começando, vamos fazer 20 abdominais, vamos fazer isso aqui, vai fazendo isso aqui, ele vai te ajudar. Se você tem uma condição financeira maior, você pode contratar alguém para ser o seu personal trainer, vir na sua casa, caminhar com você, te acompanhar.
mas converse com um profissional, tenha o mentoreamento de um nutricionista, que é o profissional da saúde, o personal trainer, que é o profissional do físico, que é o corpo, e, muito importante, um coach. Procure um coach. Eu sei porque eu sou coach, formador de coach, e o coach é quem vai ajudar a trabalhar a sua mente, a sua mentalidade, porque se você não tem a mentalidade certa, você vai na academia e desiste. Se você não tem a mentalidade certa, você começa a dieta e desiste. Por quê? Porque tem fatores emocionais aqui que atrapalham. Medo, zona de conforto emocional, preguiça, ansiedade que faz a pessoa comer muito, frustração que faz a pessoa comer muito. Então, às vezes eu sei porque eu viajo muito, e no aeroporto, o que mais você encontra no aeroporto? Lanche caro, lanche ruim e caro, chocolate caro importado e cigarros, charutos e cigarros. É o que mais tem no aeroporto. Tudo muito caro. Por quê? Porque a pessoa fica ansiosa, vai viajar de avião, tem medo de avião, o voo está atrasado, será que eu vou chegar no tempo? Vou visitar uma pessoa que eu não vejo há muito tempo. Então as pessoas ficam ansiosas. E quando elas ficam ansiosas, elas fazem qualquer coisa para comer alguma coisa. E aí elas compram uma coxinha de 15 reais, de 20 reais. Olha que sentido tem uma coisa dessa. Mas é a ansiedade que faz isso. Elas comem chocolates de 50 reais, 60 reais. Porque a ansiedade faz isso. Eu geralmente, quando vou uma viagem longa, eu já levo dentro da minha mochila uma maçãzinha, um iogurtezinho, uma garrafa d'água. Por quê? Porque é inteligente. É uma comida mais saudável. E eu não gasto aquela fortuna, não é a ansiedade que me governa. O que me governa é a minha inteligência, a minha capacidade de planejar e de pensar. Então, meu irmão, minha irmã, a igreja evangélica tem um péssimo comportamento. Lembra do que eu falei, gente? Restaurante, comer na hora errada, falar muito de comida, carboidrato demais, piadas envolvendo comida. Isso não é motivo para brincadeira. Nós temos que levar isso mais a sério e mudarmos o nosso testemunho e comportamento em relação a este assunto. Amém? Pensa nisso com carinho e a partir do próximo vídeo nós vamos começar a aprofundar um pouco mais na questão espiritual e também na questão técnica desse assunto. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.